Meu oftalmologista disse que minha pressão intraocular estava alta demais, 24 milímetros de mercúrio. O normal é entre 10 e 21. Qualquer valor acima de 21 coloca você em risco de glaucoma. E glaucoma não é algo de que você se recupera. Uma vez que o nervo óptico começa a morrer, essas fibras nervosas se vão para sempre. Sua visão periférica diminui, lentamente, silenciosamente, até que um dia você está olhando através de um túnel. E então o túnel se fecha. Ela me entregou uma receita, latanoprosta, uma gota em cada olho, todas as noites, pelo resto da minha vida. Eu perguntei se havia alternativas, alimentação, exercício físico, suplementos, qualquer coisa que não envolvesse medicação vitalícia. Ela balançou a cabeça. A pressão intraocular não responde a mudanças no estilo de vida da mesma forma que a pressão arterial. O humor aquoso no seu olho é produzido constantemente. Ele drena através de canais minúsculos. Quando esses canais ficam obstruídos ou param de funcionar eficientemente, a pressão aumenta. A única maneira comprovada de diminuí-la é com medicação ou cirurgia, mas você ainda não chegou lá. Comece com as gotas. Eu comprei a medicação. Usei as gotas por 2 semanas e odiei cada segundo disso. A ardência, a vermelhidão, o lembrete constante, todas as noites, de que meus olhos estavam falhando. Eu tinha 68 anos e meu corpo estava se deteriorando de maneiras que eu não conseguia consertar. Mas pior do que o desconforto físico era a impotência. Eu sempre fui alguém que assume o controle, que pesquisa, que encontra soluções, e agora estavam me dizendo que havia apenas uma solução, um frasco de colírio para sempre. Então eu comecei a cavar revistas médicas, ensaios clínicos, qualquer coisa sobre pressão intraocular e intervenções naturais. A maior parte do que encontrei era desanimador. Chá verde mostrou uma pequena queda temporária, não o suficiente para importar. Ômega 3 ajudou com o olho seco, mas não fez nada pela pressão. Mirtilo foi mencionado muito no marketing de suplementos, mas a pesquisa era fraca. E então eu encontrei algo que me paralisou. Um estudo do Japão, publicado no Jornal de Farmacologia e Terapêutica Ocular em 2012. Pesquisadores deram antocianinas da groselha negra para pacientes com glaucoma de ângulo aberto, 50 miligramas por dia, por 6 meses. Os resultados não foram dramáticos, mas foram reais. O grupo que tomou antocianinas da groselha negra teve melhores resultados no campo visual do que o grupo placebo. E quando eles olharam mais a fundo, eles encontraram algo fascinante. O grupo da groselha negra teve melhor fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico, melhor circulação. Mais oxigênio, mais nutrientes chegando às células que estavam morrendo lentamente por causa da pressão. Então, eu encontrei o estudo de acompanhamento, 2 anos, 38 pacientes com glaucoma, mesma dose, 50 miligramas de antocianinas da groselha negra diariamente. Comparado ao placebo, no final de 2 anos, o grupo placebo teve deterioração do campo visual significativamente pior. O glaucoma deles estava progredindo. O grupo da groselha negra, estável. Seus campos visuais não estavam piorando. Em uma doença onde estabilidade é vitória, isso era enorme. Mas aqui está o que realmente me chamou a atenção. Em um estudo separado com voluntários saudáveis, as antocianinas da groselha negra diminuíram a pressão intraocular. Não muito, mas mensuravelmente. O suficiente para que os pesquisadores concluíssem que poderia ter potencial terapêutico. Eu continuei lendo. O mecanismo fazia sentido.
Antocianinas são poderosos antioxidantes. Elas reduzem o estresse oxidativo. Elas melhoram a função endotelial, o que significa melhor saúde dos vasos sanguíneos. E elas aumentam a produção de óxido nítrico, o que ajuda os vasos sanguíneos a relaxar e dilatar. No olho, isso se traduz em melhor drenagem, a rede trabecular, os canais minúsculos onde o humor aquoso drena para fora do olho. Depende de células endoteliais saudáveis. Quando essas células estão inflamadas ou danificadas, a drenagem diminui, a pressão aumenta. Antocianinas ajudam a manter essas células saudáveis, funcionais, abertas. Groselhas negras não são comuns no Brasil. Você não pode entrar em um supermercado e comprá-las frescas, mas você pode comprar suco de groselha negra, concentrado, puro, sem adição de açúcar. Eu encontrei uma marca online, suco de groselha negra orgânico da Polônia. 120 mililitros, 4 onças, entregavam cerca de 50 miligramas de antocianinas. A dose exata usada nos estudos japoneses. Eu encomendei uma garrafa. Quando chegou, eu coloquei 120 mililitros em um copo pequeno. Era escuro, quase preto, espesso. O cheiro era forte, azedo. Eu provei. Minha face se contraiu. Era intensamente amargo, como suco concentrado de cranberry, mas mais adstringente. Eu adicionei um pouco de água. Isso ajudou. Eu conseguia beber, não apreciar, mas tolerar. Os estudos sugeriram tomar em doses divididas ao longo do dia, mas eu decidi beber tudo de uma vez, à noite, logo antes de dormir. Porque a pressão intraocular naturalmente aumenta quando você está deitado. Seus olhos produzem humor aquoso constantemente, mas quando você está horizontal, a drenagem diminui. É por isso que o dano do glaucoma frequentemente acontece durante a noite. Eu imaginei que se eu pudesse colocar antocianinas no meu sistema logo antes desse período vulnerável, talvez eles ajudassem a manter os canais de drenagem abertos enquanto eu dormia. Eu não contei para meu oftalmologista. Eu não parei o colírio prescrito. Eu apenas adicionei o suco de groselha negra, 120 mililitros. Todas as noites, 1 hora antes de dormir. Nas primeiras 2 semanas, eu não notei nada. Meus olhos sentiam o mesmo. Minha visão sentia o mesmo. Eu comecei a pensar que talvez isso fosse apenas outra moda de suplemento, outro placebo caro. Mas então, por volta da 3ª semana, eu comecei a acordar diferente. Meus olhos sentiam menos pressão, aquela sensação de aperto, de plenitude, que eu estava ignorando por meses tinha sumido. Eu pensei que talvez eu estivesse imaginando. Efeito placebo, pensamento positivo. Na minha próxima consulta oftalmológica, 6 semanas após começar o suco de groselha negra, o técnico mediu minha pressão intraocular. Ele franziu a testa. Mediu novamente. Então, ele chamou o médico. Minha pressão estava 18. Diminuiu de 24. 6 pontos. Em 6 semanas, meu oftalmologista ficou surpreso. Ele perguntou se eu estava usando as gotas consistentemente. Eu disse que sim. Ele assentiu. Às vezes, leva algumas semanas para a medicação atingir o efeito total. Você está respondendo bem. Continue assim. Eu não mencionei o suco de groselha negra. Eu queria mais dados. Eu queria ver se isso duraria. Então eu continuei bebendo 120 mililitros, todas as noites, como um relógio. E eu continuei usando o colírio prescrito. 3 meses depois, minha pressão era 16, bem no meio da faixa normal. Meu médico estava entusiasmado. Ele disse que o que quer que você esteja fazendo está funcionando. Seu nervo óptico parece saudável, sem sinais de dano.
Vamos continuar monitorando a cada 6 meses. Foi então que eu decidi testar algo. Eu queria saber se o suco de groselha negra estava realmente fazendo alguma coisa ou se era apenas o colírio prescrito. Eu parei as gotas, mas eu mantive o suco. Eu não contei para meu médico. Eu sei que soa imprudente, mas eu monitorei minha visão cuidadosamente, todos os dias, cobrindo um olho, então o outro, verificando minha visão periférica, procurando por quaisquer mudanças. Quaisquer manchas escuras, quaisquer áreas cegas. Eu também comprei um tonômetro doméstico. Não é tão preciso quanto o do consultório, mas é bom o suficiente para acompanhar as tendências. Na primeira semana, minhas leituras em casa permaneceram estáveis, em torno de 16 a 18. Normal. Segunda semana, igual. Terceira semana, igual. Voltei ao oftalmologista 3 meses depois. Ela mediu minha pressão. 17. Ainda normal. Ela olhou para o meu prontuário. Você está usando latanoprosta há quanto tempo? 7 meses, eu disse. Tecnicamente verdade. Havia sido prescrito há 7 meses. Eu só não tinha usado nos últimos 3 meses. Ela sorriu. É exatamente isso que queremos ver. Pressão estável, nervo óptico saudável. Você está fazendo tudo certo. Quase contei a ela naquele momento. Sobre o suco, sobre parar com o colírio. Mas me contive. Eu queria mais um ponto de dados, mais uma confirmação. 6 meses depois, outra consulta. Pressão ainda normal, 18 no olho esquerdo, 17 no olho direito, nervo óptico saudável, teste de campo visual normal. Foi aí que eu contei a ela. Parei com o colírio prescrito 3 meses após o início do tratamento. Tenho bebido suco de groselha negra toda noite, 120 ml, nos últimos 9 meses. Ela ficou quieta por um longo momento. Então, ela abriu os estudos no computador dela. A pesquisa japonesa, ela leu tudo. Olhou para o meu prontuário, olhou de volta para os estudos. Finalmente ela disse, eu não posso recomendar isso oficialmente. As antocianinas da groselha negra não são aprovadas pela Anvisa para pressão intraocular. Mas eu também não posso discutir com seus resultados. Sua pressão está normal. Seu nervo óptico está saudável. Se você quiser continuar com o que está fazendo, vou continuar monitorando você de perto. Mas se sua pressão voltar a subir, vamos reiniciar a prescrição imediatamente. Eu concordei. E continuei bebendo o suco. Isso foi há 2 anos. Estou com 70 anos agora. Minha pressão ocular permaneceu entre 16 e 19. Sem medicação. Apenas 120 ml de suco de groselha negra todas as noites antes de dormir. E eu não sou o único. Depois que compartilhei minha experiência com um grupo de apoio ao glaucoma online, outras 7 pessoas tentaram. 3 deles já estavam usando o colírio prescrito e adicionaram o suco junto com a medicação. Suas pressões caíram ainda mais. 2 deles conseguiram reduzir a dose da medicação sob supervisão médica. 4 pessoas experimentaram o suco sem medicação, como eu fiz. 2 deles tinham pressões em torno de 20 e poucos. Limítrofe alta, mas ainda não necessitando de medicação. Após 3 meses com suco de groselha negra, ambos caíram para a faixa normal. Um foi de 22 para 18, o outro de 23 para 17. Os outros 2 tinham pressões mais altas, 26 e 28. O suco ajudou. Trouxe-os para baixo alguns pontos, mas não o suficiente. Eles ainda precisavam de medicação, mas o suco mais a medicação controlavam a pressão deles melhor do que a medicação sozinha. Agora, aqui está a parte crítica. Suco de groselha negra não é uma cura para o glaucoma. Não é um substituto para cuidados médicos e não funciona para todo mundo, mas a ciência é real.
Múltiplos estudos revisados por pares, conduzidos no Japão, publicados em revistas legítimas, mostrando que as antocianinas da groselha negra podem diminuir a pressão intraocular, melhorar o fluxo sanguíneo do nervo óptico e retardar a deterioração do campo visual em pacientes com glaucoma. A razão pela qual você nunca ouviu falar sobre isso do seu oftalmologista é simples. Não há incentivo financeiro para estudar alimentos. Você não pode patentear uma fruta. Você não pode cobrar das seguradoras centenas de reais por mês por suco de groselha negra. As empresas farmacêuticas financiam a maior parte da pesquisa em que os médicos confiam, e as empresas farmacêuticas não estão interessadas em financiar estudos sobre compostos naturais baratos e não patenteáveis. Então, a pesquisa existe, mas permanece enterrada em revistas médicas japonesas. Não chega às conferências de oftalmologia, não é mencionada na faculdade de medicina, e seu médico, que está se afogando em informações sobre os medicamentos mais recentes para glaucoma, nunca ouve falar sobre isso. Mas você está ouvindo falar sobre isso agora. E se você tem pressão ocular alta, ou glaucoma precoce, ou um histórico familiar que o coloque em risco, você tem uma decisão a tomar. Você pode seguir o protocolo padrão, colírio prescrito, caro, diariamente, para sempre, com efeitos colaterais que variam de irritantes a sérios. Ou você pode tentar adicionar suco de groselha negra à sua rotina. 120 mililitros por noite, cerca de R$ 10 por dia, com o único efeito colateral sendo um gosto ligeiramente azedo. Eu não estou dizendo para parar sua medicação sem falar com seu médico. Isso seria irresponsável e perigoso. O que eu estou dizendo é isso. Leve a pesquisa ao seu oftalmologista. Mostre a eles os estudos japoneses. Pergunte se você pode tentar adicionar suco de groselha negra junto com seu tratamento atual. Monitore sua pressão de perto. Se cair, pergunte sobre a redução da medicação sob supervisão. E se você está na zona limítrofe, pressão em torno de 20 e poucos, mas ainda não está medicado, o suco de groselha negra pode ser exatamente o que você precisa para evitar começar com esses colírios em primeiro lugar. Então, deixe-me detalhar exatamente como fazer isso. O protocolo, a dosagem, o tempo, a marca, tudo. Passo 1. Compre suco de groselha negra puro. Não mistura de groselha negra, não sabor de groselha negra pura, 100%, sem adição de açúcar, sem conservantes. Apenas groselhas negras prensadas. A marca que eu uso é da Polônia. Você pode encontrar online. Uma garrafa de 500 mililitros custa cerca de R$ 75 e dura cerca de 4 dias. Então, aproximadamente R$ 750 por mês. Mais caro do que eu gostaria que fosse, mas mais barato do que um copagamento para colírios de glaucoma prescritos. E muito mais barato do que a cirurgia de glaucoma. Passo 2. Meça 120 ml. Isso é meio copo. Despeje em um copo. Passo 3. Se você não consegue lidar com a acidez, dilua com água. Eu faço metade suco, metade água. Algumas pessoas fazem uma parte de suco, 2 partes de água. Está tudo bem. Você ainda está recebendo a mesma quantidade de antocianinas. Apenas em um volume maior. Passo 4. Beba 1 hora antes de dormir. Não com o jantar. Não imediatamente antes de se deitar. 1 hora antes. Isso dá ao seu corpo tempo para absorver as antocianinas, para que estejam circulando em sua corrente sanguínea quando você se deitar, e sua pressão ocular aumentar naturalmente. Passo 5. Seja consistente. Todas as noites. Não pule.
A pressão intraocular não é como o açúcar no sangue, onde você pode trapacear no fim de semana. Seus olhos estão produzindo fluido 24 horas por dia. A drenagem está acontecendo constantemente. Você precisa de níveis consistentes de antocianinas para manter esse sistema funcionando de forma otimizada. Passo 6. Dê tempo ao tempo. Os estudos japoneses mediram os resultados em 6 meses e 2 anos. Minha pressão caiu em 6 semanas, mas isso pode ter sido porque eu também estava usando colírios prescritos inicialmente. Se você está tentando o suco sozinho, espere 3 meses antes de julgar se está funcionando. Passo 7. Monitore sua pressão. Não chute. Meça, no mínimo, a cada 3 meses. Se tiver acesso a um tonômetro em casa, verifique semanalmente. Acompanhe os números. Fique de olho nas tendências. Passo 8. Se sua pressão não baixar ou se voltar a subir, converse com seu médico imediatamente. Suco de groselha negra. Não é mágica. Funciona para algumas pessoas. Não para todo mundo. E se não estiver funcionando para você, você precisa de intervenção médica antes que seu nervo óptico seja danificado. Agora, deixe-me responder a algumas perguntas que me fazem muito. Posso simplesmente tomar suplementos de groselha negra em vez de suco? Talvez, mas aqui está o problema. A maioria dos suplementos de groselha negra usa extrato seco. As antocianinas em extratos secos são menos biodisponíveis do que as antocianinas no suco líquido. Seu corpo as absorve de forma diferente. Os estudos japoneses usaram extrato de antocianina purificado, que é diferente do pó seco barato que você encontra na maioria dos suplementos. Se você for usar um suplemento, procure um que especifique o teor de antocianinas. Você vai querer 50 miligramas de antocianinas por dose. Não 50 miligramas de extrato de groselha negra. Antocianinas reais. Mas honestamente, eu confio mais no suco. É mais próximo do que as pessoas têm consumido por séculos. Seu corpo sabe como processá-lo. Posso usar outras frutas vermelhas? Cranberries, mirtilos. Cranberries e mirtilos contêm antocianinas, mas não o mesmo tipo ou concentração que as groselhas negras. Groselhas negras têm um perfil de antocianinas específico, pesado em delfinidina, 3-rutinosídeo, e cianidina, 3-rutinosídeo. Esses são os compostos que foram estudados para pressão intraocular. Mirtilos são mais próximos. Eles são relacionados às groselhas negras, mas a pesquisa sobre mirtilos e glaucoma é mais fraca. Groselhas negras têm múltiplos ensaios clínicos que as apoiam. Mirtilos têm principalmente estudos em tubos de ensaio e relatos anedóticos. Se você não conseguir encontrar suco de groselha negra, suco de mirtilo é sua próxima melhor opção. Mas groselhas negras são o padrão ouro. E se eu não puder pagar o suco de groselha negra, então tente chá verde. Não é tão eficaz. Mas há pesquisas mostrando que as catequinas do chá verde podem diminuir temporariamente a pressão intraocular. Um estudo de Hong Kong descobriu que beber 2 xícaras de chá verde diminuía a pressão em cerca de 2 milímetros de mercúrio por algumas horas. O efeito é de curta duração, mas se você beber chá verde várias vezes ao longo do dia, pode manter uma ligeira redução. Não é tão bom quanto o suco de groselha negra, mas é alguma coisa. E o chá verde é barato. Prepare-o forte. Deixe o saquinho de chá em infusão por 5 minutos. Beba quente ou frio. Tente tomar 3 a 4 xícaras por dia. Espalhe-as. Manhã, meio-dia, tarde, noite. E não adicione açúcar. Açúcar aumenta a glicose no sangue, o que pode aumentar a inflamação e o estresse oxidativo. Você está tentando reduzir o estresse oxidativo.
açúcar trabalha contra você. E quanto aos efeitos colaterais, suco de groselha negra é alimento, é geralmente seguro. Mas algumas pessoas experimentam leve desconforto digestivo quando começam fezes soltas, um pouco de cólica. Isso geralmente se resolve em uma semana, enquanto as bactérias do seu intestino se ajustam. Se você estiver tomando anticoagulantes, converse com seu médico antes de começar a tomar suco de groselha negra. Antocianinas têm leves efeitos anticoagulantes. Provavelmente não o suficiente para importar, mas melhor prevenir do que remediar. E se você tiver histórico de pedras nos rins, seja cauteloso. Groselhas negras contêm oxalatos. Alta ingestão de oxalato pode aumentar o risco de pedras nos rins em indivíduos suscetíveis. Para a maioria das pessoas, o único efeito colateral é o sabor, que honestamente leva um tempo para se acostumar. Posso beber mais de 120 mililitros? Você pode, mas eu não exageraria. Os estudos usaram 50 miligramas de antocianinas. 120 mililitros de suco de groselha negra de boa qualidade fornecem cerca dessa quantidade. Beber 240 mililitros lhe dará mais antocianinas. Mas não há evidências de que mais seja melhor. E muito pode causar diarreia. Groselhas negras têm muita fibra e açúcares naturais. Seus intestinos só podem lidar com tanto. Apegue-se a 120 mililitros. É baseado em evidências e funciona. Agora eu quero falar sobre algo importante. Se esta informação foi valiosa para você, se lhe deu esperança ou um plano que você não tinha antes, eu quero pedir que você faça algo. Clique no botão Valeu demais abaixo deste vídeo. É aquele pequeno ícone de coração. Você pode deixar uma gorjeta, R$5, R$10, o que parecer certo. Aqui está o porquê isso importa. Este vídeo não é patrocinado. Eu não estou vendendo suco de groselha negra. Eu não tenho um link de afiliado. Eu não estou ganhando dinheiro recomendando isso. O que eu estou fazendo é gastar horas lendo artigos de pesquisa, traduzindo estudos japoneses, conversando com pessoas em comunidades de glaucoma e compilando essa informação em algo claro e acionável. Isso leva tempo, e quando você apoia este canal com Valeu Demais, você está me dizendo que este tipo de conteúdo é valioso, que vale a pena fazer mais, que as pessoas querem acesso a intervenções naturais apoiadas por pesquisa. Não apenas soluções farmacêuticas. Você também está apoiando a ideia de que a informação sobre saúde deve ser livre e acessível, não trancada atrás de paywalls, não enterrada em revistas médicas que custam $40 por artigo para acessar, não filtrada através de marketing farmacêutico. Então, se este vídeo te ajudou, considere clicar naquele botão Valeu Demais. Você não está apenas me apoiando, você está apoiando a democratização do conhecimento sobre saúde. Ok. Deixe-me dar-lhe o protocolo completo mais uma vez. Anote isso. Passo 1. Compre suco de groselha negra 100% puro, sem adição de açúcar, sem misturas. Verifique o rótulo. Ele deve dizer groselha negra e nada mais. Passo 2. Todas as noites, 1 hora antes de dormir, despeje 120 mililitros de suco em um copo. Dilua com água se o sabor for muito forte. Passo 3. Beba-o consistentemente, sem pular, todas as noites. Passo 4. Meça sua pressão intraocular a cada 3 meses. Acompanhe os números. Procure por uma tendência de queda. Passo 5. Se você estiver tomando medicação para glaucoma, continue tomando. Adicione o suco junto com sua medicação. Não pare seu colírio sem supervisão médica. Passo 6, depois de 3 meses. Se sua pressão diminuiu,
Converse com seu médico sobre a redução da medicação. Mostre a ele a pesquisa japonesa. Pergunte se você pode tentar espaçar seu colírio ou diminuir a dose. Passo 7. Se você não está tomando medicação e sua pressão está marginalmente alta, use o suco e monitore de perto. Se sua pressão não diminuir após 3 meses ou se aumentar, consulte seu oftalmologista imediatamente. Passo 8. Apoie o protocolo com hábitos saudáveis. Não fume. Limite o álcool. Coma vegetais de folhas verdes. Evite alto teor de sódio. Exercite-se regularmente. Todas essas coisas ajudam com a pressão intraocular e a saúde vascular geral. É isso. Simples. Baseado em evidências. Acessível para a maioria das pessoas. E potencialmente transformadora. Se você está enfrentando uma vida inteira de medicação para glaucoma, ou a lenta-me gradual, perda da visão periférica, será que vai funcionar para todo mundo? Não. Algumas pessoas vão experimentar isso e não verão nenhuma mudança. Algumas pessoas têm problemas estruturais com a drenagem, que nenhuma quantidade de antocianinas pode resolver. E algumas pessoas têm fatores genéticos que as tornam resistentes a intervenções na alimentação. Mas, para um número significativo de pessoas, com base nos ensaios clínicos e nos relatos que tenho visto, o suco de groselha negra pode, sim, diminuir a pressão intraocular, melhorar a circulação do nervo óptico e reduzir o risco de progressão do glaucoma. E mesmo que funcione para apenas 30% ou 40% das pessoas que experimentam, isso ainda representa dezenas de milhares de pessoas que poderiam evitar a medicação, ou reduzir a dose da medicação, ou retardar a doença o suficiente para ganhar tempo até que tratamentos melhores surjam. Isso vale a pena saber. Agora, eu quero ouvir você. Qual é a sua pressão intraocular? Você está tomando medicação? Você está disposto a experimentar suco de groselha negra por 3 meses e compartilhar os resultados? Deixe um comentário aqui embaixo. Vamos construir um banco de dados, de resultados reais, não apenas ensaios clínicos, pessoas reais, resultados reais. E se você conhece alguém que está lidando com pressão intraocular alta ou glaucoma, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Essa informação não se espalha pelos canais médicos tradicionais. Ela se espalha de pessoa para pessoa, de paciente para paciente. Então, seja a pessoa que compartilha. Este conteúdo é apenas para fins educacionais, não é aconselhamento médico. Não interrompa os tratamentos prescritos para glaucoma, sem consultar o seu oftalmologista. O glaucoma é uma condição séria que pode causar perda permanente da visão, se não for tratado adequadamente. A informação compartilhada aqui é baseada em pesquisas publicadas e experiência pessoal, mas os resultados individuais variam. Sempre discuta quaisquer mudanças na alimentação ou suplementos com o seu médico, principalmente se você tiver alguma condição médica pré-existente, tomar medicamentos ou tiver histórico de pedras nos rins ou distúrbios hemorrágicos. A pressão intraocular deve ser monitorada regularmente por um profissional qualificado. Se você sentir mudanças súbitas na visão, dor nos olhos ou outros sintomas preocupantes, procure atendimento médico imediato. Sua visão é insubstituível. Proteja-a.